Eugene Peterson nasceu em 6 de novembro de 1932, em East Stanwood, Washington. Cresceu em Kalispell, Montana. Formação: bacharel em filosofia, bacharel em teologia sagrada, mestrado em línguas semíticas. Carreira: em 1962, Peterson foi pastor fundador da Igreja Presbiteriana Cristo Nosso Rei. Então, o pastor Eugene, ele teve essas formações, né? Estudou filosofia, ele é bacharel em teologia sagrada, mestrado em línguas semíticas. Eugene foi pastor da igreja a qual ele fundou, né? A Igreja Presbiteriana Cristo Nosso Rei. Eugene, ele tinha fundado uma Assembleia de Deus, né? Na sua biografia, ele diz, né? Na sua autobiografia, eu tinha aqui a autobiografia dele, mas devido a algumas arrumações, acabou que eu perdi ela. Mas ainda a editora Vida, ela produz essa autobiografia, e uma outra editora que eu esqueci o nome está produzindo agora Fogo em Meus Ossos, que é uma biografia que uma pessoa escreveu após a morte de Eugene. Inclusive essa eu estou para comprar, essa biografia, Fogo em Meus Ossos. Eugene, ele vem de família pentecostal, né? A mãe dele era da Assembleia de Deus. Ele veio do meio pentecostal, mas com o decorrer do tempo ele foi se inclinando para o lado assim, mais reformado, não é isso? Então Eugene, ele percebe uma escassez assim no lado pentecostal, também assim de intelectualismo, já que ele se vê como uma pessoa voltada para esse lado intelectual. Depois a gente continua nessa mesma linha que acabamos de falar agora. Então, Eugene, ele é autor da Bíblia A Mensagem. Você pode ouvir por aí muitos pregadores falando sobre ela. É famosa, né? Muitos pregam e vivem falando sobre ela. Eu nem tenho essa Bíblia aqui, né? Uma obra de Eugene. Eu tenho alguns livros dele, mas agora parou um pouco, mas essas igrejas church, as igrejas pretas, né? Tanto dos Estados Unidos como essas do Brasil, costumam basear suas pregações nessa Bíblia. E eles praticamente nem sabem quem foi o autor direito, não conhecem o autor, né?
a Bíblia, a mensagem. Então é aquele negócio de moda, né? Questão de aquelas questões de moda, não é isso? Eu nem sabia que a Eugênie tinha escrito essa Bíblia. Eu já comia todos os seus livros, todos não, perdão, alguns livros dele, a qual eu tenho aqui. Eugene Peterson morre em 22 de outubro de 2018, aos 85 anos, insuficiência cardíaca congestiva. Antes disso, Eugênie tinha entrado ali, tinha acontecido uma polêmica com ele, na questão de casamento homoafetivo, né? Perguntaram a ele, assim, num talk show, se eu não me engano, perguntaram a Eugênie sobre se aparecesse algum casal gay para ele poder fazer o casamento, né? Aí perguntaram se ele fazia. Ele falou que fazia. Mas aí já no final da sua debilitado, né? Assim, já quase no final da sua vida, com seus 83 anos mais ou menos, ele lutando contra o problema cardíaco. Então, esse problema cardíaco também causou alguns problemas assim, neuronais, não é isso? Problemas neuronais. E isso também foi uma das justificativas do seu filho dizer que essa resposta do seu pai ter falado sobre o casamento, que faria um casamento gay se caso aparecesse a oportunidade, o seu filho diz que o seu pai, com a saúde sã, não falaria isso. Isso aí pode ter sido, assim, uma questão de momento, assim, e também um pouco influenciado pela debilidade da doença, não é isso? Mas, assim, eu fui muito influenciado por Eugênie, mas pelo que as coisas que eu já li dele, pelo jeito dele escrever, eu acho que ele faria assim. Por mais que o filho dele tentou justificar ali e tal, mas eu acho que Eugênie faria o casamento gay, sim. Se você for ler, ele é um pastor assim, meio paternal, de camarada meio muito flexível. Algumas vezes assim ele parece progressista, entendeu? Mas mesmo assim Eugênie veio, né? Eugene Peterson entrou na minha vida, se eu não me engano, foi em 2011. Eu tinha praticamente 1 ano de pastor. Então, quando eu conheci o Eugene Peterson, ele, assim, o livro dele, eu encontrei um livro fino, chamado com o tema O Pastor Contemplativo.